Aleluia. Graça e paz. Aleluia. Você crê realmente nisso? Que tudo que Deus falou vai acontecer? Aleluia. Sim, eu creio que tudo que Deus falou vai acontecer. Não importa o tempo, eu só sei que vai acontecer, irmãos. Você pode não estar contemplando aqui à frente, mas bem mais à frente vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque Tu és um Pai bom e nós Te amamos. Obrigado, Senhor, porque Tu, Pai, tem nos feito confiar cada dia mais no Senhor. E nada, Senhor, nenhum obstáculo, nada, Senhor, nenhuma barreira será suficiente para fazer com que, Senhor, venhamos retroceder. Mas a cada dia, a cada momento, nós, os Teus filhos, iremos avançar. Iremos avançar, iremos avançar, porque nós acreditamos no Senhor. Aleluia. E a Tua palavra nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permaneceremos para sempre. Permaneceremos para sempre. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo, querido. Eu sei que você serve esse Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode. Aleluia. Então por isso, querido, eu gostaria que você reafirmasse: aleluia, eu creio que tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Pois bem, queridos, estamos iniciando um tema poderoso. É o tema do mês. E eu sei que nós ouviremos palavras tão poderosas aqui, porque essa é o desejo do nosso Deus. Amém? Então nós estamos com o tema Avançando em Saúde Divina. E nada melhor, querido, para esse tema tão sugestivo, falar sobre esse livro de E.W. Kenyon, um livro poderoso. Amém? Jesus, aquele que... Então nós iremos estar falando desse Jesus que cura. Amém? Esse Jesus que continua salvando, libertando. Esse Jesus tão maravilhoso e tão amoroso. É dele que nós iremos falar nessa noite tão poderosa. Amém, irmãos? Se sabe com isso, quero agradecer aos músicos. Muito obrigado. O Senhor continue abençoando cada dia mais as vossas vidas. E eu gostaria de que você, juntamente comigo, abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis. Meu Deus, aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura bem extensiva, amém? Nós vamos ler do
versículo 4, até o versículo de número 31. Gênesis capítulo 1, versículo 4, até o versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as... Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era... Amém. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso tudo era... tudo que eu falei. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era... Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se... Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito... Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? É uma leitura extensa, mas eu gostaria que vocês lessem mais uma vez, apesar de que vários outros ministros citam ou comentam sobre esse texto, sobre o que Deus fez. Não é isso? Mas note, queridos, que quando você está lendo, você tem uma perspectiva diferente, porque naquele exato momento é Deus se revelando para você, e é como se você fosse transportado para aquele momento. E a Bíblia está dizendo aqui que tudo que Deus fez, era... Tudo que Deus fez era... Sabe, eu não consigo enxergar nesse primeiro capítulo de Gênesis nenhum tipo de maldade sendo criada por Deus. Deus não criou, querido, a enfermidade. Deus não criou a doença. Deus não criou a falta. Deus não criou a escassez. Por quê? É claro, porque na Bíblia está dizendo que tudo quanto Deus criou era bom. É bom. Aleluia, sabe, a humanidade por muito tempo, ela veio assim como Jó, pensando coisas negativas do nosso Deus. Sabe que uma certa feita Jó, mediante uma situação adversa em sua vida, e ele simplesmente disse: Deus me deu, Deus tomou. E irmãos, tudo bem, Jó, tudo bem, mas é inadmissível nós hoje, nos dias atuais, dizermos as mesmas coisas. Porque Deus não dá e Deus não toma. Não, Deus dá e é você que às vezes perde. Não é que Deus tome nada de você, porque tudo que Deus fez é bom. Aleluia. A saúde é uma coisa... Quem quer enfermidade? Ninguém quer doença, irmão. Ninguém quer ficar doente. Então, logo, se a enfermidade não provém de Deus, irmãos, tem um pai da enfermidade. Não é isso? Olha só, a Bíblia é bem clara em dizer em João 10:10. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Aleluia. João 10:10. Está bem estampado, querido. Ele está dizendo o seguinte: olha, o ladrão vem. Ele está dizendo que ele vem somente para uma coisa, irmãos. Uma das muitas. Porque só aqui tem 3. E ele diz: ele vem somente para roubar, matar e destruir. Irmão, se na Bíblia está dizendo que o ladrão vem somente para matar, ou para roubar, matar e destruir, nós podemos logo aqui de antemão saber, querido, que Deus não gerou nada disso, e sim que foi o adversário das nossas vidas quem fez. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Então o que acontece na humanidade não é culpa de Deus. A Bíblia bem clara, querido, também dizer que há uma razão pela qual nós, os filhos, sofremos. Qual é? É a falta de conhecimento. Aleluia. Então, irmão, se Deus não é o culpado, então não tem porquê nos dias atuais nós atribuirmos tudo de ruim que por certo está acontecendo ou que aconteceu na nossa vida, atribuímos a Deus.
porque Deus não é culpado. Mas há algo claro, irmãos, também eu posso perceber que o Senhor colocou em nós algo chamado livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher, e Ele deixou isso bem claro lá no Éden. Irmãos, tudo que Deus fez era bom. Deus fez um jardim, colocou lá as melhores árvores possíveis. Ele disse, olha, tudo que você precisar para sobreviver, você vai ter aqui nesse jardim. Os frutos, os melhores frutos, irmãos, hoje, se nós quisermos comer um fruto bom, talvez seja um produto de exportação. Mas naquele tempo, irmão, Deus plantou ali para Adão e Eva comer. Era simplesmente chegar num pé de árvore, tirar e degustar. Oh, que maravilha! Não era assim? Talvez eu não podia alcançar, né? Porque pela minha estatura. Mas eu podia subir em uma árvore, podia pegar uma pedra, né? E ia cair, irmãos. Mas entenda, todo o suprimento necessário estava no jardim. Porque Deus tinha feito tudo de bom. Tudo de bom estava ali. Você já parou para imaginar isso? Parou para imaginar como era no jardim, irmãos? Tudo estava lá. O suprimento necessário para viver por toda a eternidade estava lá. Mas por conta de algo chamado livre-arbítrio e o poder da escolha, a Bíblia diz que o único ladrão que veio somente para roubar, matar e destruir, a Bíblia também afirma que ele é o pai da mentira. E hoje, infelizmente, querido, nós estávamos até conversando sobre isso, eu e André, na terça-feira, que o diabo ele mudou as dinâmicas de trabalho dele. Eu lembro que o pastor Emerson falou que já estava até com saudade de ver o demônio, cair sobre uma pessoa e ele expulsar. Sabe, irmãos, mas foi por conta disso que nós começamos a conversar. E na verdade, o diabo ele mudou a forma de trabalho dele. E hoje ele não se aposta assim de pessoas nitidamente, mas ele começou agora a trabalhar por meio de influência. E ele trabalha na mente das pessoas. Ou você acha que esse vírus que veio aí, que sobreveio sobre a humanidade, irmãos, o vírus chamado... Quem quiser que convidasse, 19. Não é isso? Mas olha só, quando o vírus veio e alguns irmãos, eles também foram infectados com esse vírus. O que aconteceu? O problema não foi o vírus, se apossar do seu corpo, mas foi o que a mente estava informando para você mesmo. Então o diabo ele começou a trabalhar. Irmãos, eu não sei se realmente eu fui... como é que fala? Não é bem infectado, confirmado na Covid, atestado, pronto, obrigado Jorge. Se realmente eu peguei esse vírus, ou que ele me pegou, mas eu estava indo para Salvador, irmãos, e de repente começou a faltar ar. Na noite anterior, eu não disse a Rose que eu estava sentindo falta de ar, e eu fui dormir bem tarde, para que eu disse assim, lá para as 2 horas da manhã, assim que eu deitar na cama, eu vou logo pegar no sono, olha só, e ela não vai nem perceber, mas ao deitar, querido, lá para as 2 horas da manhã, começou a faltar ar, e eu comecei a passar mal, e eu me levantei, fui para a cozinha, e quando cheguei na cozinha, eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a orar ao Senhor, comecei a falar em outras línguas. Aleluia. E nisso foi até 5 da manhã. E no outro dia, ou nesse mesmo dia, mais ou menos às 6 horas, eu fui para Salvador e no caminho, aquela opressão vinha sobre a minha mente. E algo assim, você ligava o rádio, as informações eram... O problema estava se alastrando e falava quais eram os sintomas da enfermidade. Sabe, irmãos, se você ao ouvir algo falando sobre o que você está sentindo, pode mudar de fato a sua vida, a sua maneira de pensar. Imagine agora você sendo influenciado por essa palavra. Quando você passa a ler essa palavra, você não somente pensa nela, mas você vive por ela. Vive por essa palavra, irmãos. Aleluia! Então nós podemos notar, querido, quando lemos as Escrituras, a bondade e fidelidade de Deus. Ele é sempre fiel. E Ele sempre agiu para o bem da humanidade.
Deus nunca agiu para o mal, irmãos. Deus sempre agiu para o bem da humanidade. Então nós podemos perceber que ele trabalhou para proteger o seu povo, livrando da morte, e também ele trabalhou libertando e também no Velho Testamento aconteceu isso. Deus trabalhando. Olha só, primeiro, Deus livrou Ló e sua família de morrer. Não foi isso lá em Sodoma? Não livrou? Livrou. Então Deus livrou Ló, o sobrinho. Deus livrou o Ló, querido, e totalmente a sua família. Agora o que aconteceu? Houve escolha por parte da mulher dele. A ordenança foi que ele e toda a sua família saíssem e não olhassem para trás. Mas nós sabemos a história, aquela mulher olhou para trás e por conta disso não teve a salvação devida, que era de fato livrá-los da morte. Sabe, no Velho Testamento também, Deus libertou o povo de Israel da escravidão. Então Deus vem trabalhando com o passar dos tempos, irmãos, até chegar nos dias atuais. Então ele libertou o povo de Israel da escravidão. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Também ele curou Jó da úlcera, que nem mesmo ele pensava mais que haveria como ser restaurado. E note, irmãos, que nessa passagem eu percebo Deus sendo tão amoroso e tão misericordioso para com Jó, que depois que os amigos de Jó conversam com ele e expõem para ele algumas coisas, umas verdadeiras e outras que não eram verdadeiras, mas quando Deus entra em cena, ele agora passa a esclarecer tudo para Jó. Não é isso? Deus começa a falar com ele, a conversar com ele, e Jó começa, quem sabe, falar para Deus, ou simplesmente ouvir o que Deus tinha a dizer, e no final, lá no capítulo 42, Jó, ele agora declara algo maravilhoso, e que de fato já era para ter ciência há muitos e muitos dias. Ele disse o seguinte, ele confirma o que o versículo falou, que o povo perece por falta de... Ele diz, Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje eu posso contemplar o Senhor, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, ele estava dizendo, hoje eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor pode, e eu sei que eu vou sair deste lugar. Aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos ter a consciência do que Jesus é e o que Ele representa para nós. Porque se eu não tenho a certeza de quem eu sirvo, você vai ficar em parafusos, queridos. Mas se você tem a consciência de quem Deus é, do que Ele pode fazer, irmãos, você não vai morrer no mesmo lugar em que você se encontra. Porque essa não é a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é agradável e ela é, irmãos, vai além daquilo que você pode imaginar. Talvez você possa estar dizendo, mas a minha vida está boa. Ei, não há tão boa assim que não possa melhorar. Aleluia. A nossa vida, irmãos, tem que estar de avanço em avanço, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Pai. Avançarmos, então por isso esse é o ano do avanço, esse é o ano de avançarmos em alguma coisa. Ei, estamos já praticamente passando do meio do ano, e eu sei porque sei que você já avançou em alguma coisa. Você não é mais o mesmo que começou em janeiro. Ei, em dezembro você verá o que Deus irá fazer na sua vida, mas é preciso ter a consciência do Deus que você serve. Aleluia, aleluia. A questão é ter consciência de quem Ele é, irmãos, do que Ele representa, e saber que o que Deus quer para mim é tudo de bom. Você pode dizer isso? Você pode afirmar que tudo que Deus quer para mim é muito bom? Então Ele não quer que você sofra antecipadamente, porque o diabo trabalha com ansiedade. Ele não quer que você sofra com a opressão do diabo, dizendo que você não vai resolver aquela questão. Irmãos,
Se você tem consciência que tudo pode naquele que te fortalece, esse problema não é nada diante do Deus que você serve. Você tem que entender que agora você deixou de ser simplesmente criatura e você passou a ser filho de Deus. E filho tem direito. Filho tem direito, irmãos. Criatura talvez não, possa ficar cheio de dedo, eu não sei se peço, não sei se falo, não sei se... Não, mas filho é diferente. Filho é diferente. Quando ele começa a falar, o pai entende. Até muitas vezes brinca, venha, diga lá o que você quer. Não é assim não? Quando o filho vai se achegando, começa a beijar e começa a te amo minha linda, te amo meu lindo, que não sei o quê. Aí você diga, adiante, adiante, logo adiante. Fale logo o que você quer. Irmão, se eu e você somos dessa maneira, imagine o nosso Deus, o nosso Pai. Eu não quero dizer que você tem que chegar para Ele desse jeito só para pedir. Mas eu quero te dizer que Deus conhece você quando você se achega a Ele. Quando você se achega a Ele, irmãos, Ele conhece e resolve os teus problemas, resolve a tua necessidade. Ele é Deus que conhece você melhor do que ninguém. Aleluia. Ele é poderoso. Então, no Velho Testamento ele agiu dessa maneira. No Novo Testamento, Jesus não agiu diferente. E a Bíblia nos diz que Jesus veio e ele estava fazendo simplesmente aquilo que ele via o Pai. Jesus não fez nada diferente. E Jesus começou, né, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 3 a 7. Ele começou a livrar da morte a mulher adúltera. Enquanto muitos pensavam que aquela mulher iria ser morta, iria ser apedrejada, Jesus disse, ei, vamos parar com essa palhaçada aqui, parafraseando. E começou a simplesmente desdenhar eles e começou a continuar o que estava fazendo. Ele disse, quem nunca pecou, fique à vontade. Pode atirar a primeira pedra. Não foi assim? E um a um foi largando a pedra aí, ó, caindo fora. Porque todos pecaram. E aquela mulher levanta e diz, Senhor, onde estão os teus acusadores? Senhor, todos foram embora. Ninguém te apedrejou? Então quem sou eu? Eu não vou fazer nada. Vá em paz. Olha só, e não peques mais. Sabe que muitas das enfermidades estão atribuídas também ao pecado? A Bíblia diz que quando lá no Éden, lá no jardim, lá no lugar de provisão, quando Deus havia dado tudo para o homem e a mulher, amém? E ela resolve juntamente com ele tomar outro caminho. Daquele momento em diante, irmãos, que o pecado entrou no mundo, então o mundo ou a terra se tornou o quê? Mal. Então por isso abriu brechas para que a enfermidade entrasse na humanidade. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz que se o pecado ele abundou, ou se a lei abundou naquele tempo, quando Jesus veio, a graça superabundou. Olha só, queridos, entendam, se o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que Jesus veio e resolveu o problema do... Então o problema a ser resolvido não era a humanidade, o problema era o pecado. E Jesus resolveu isso, graças a Deus. Graças a Deus. Quando você conheceu Jesus Cristo, Ele te libertou, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz, se verdadeiramente conheceres a verdade, essa verdade te libertou. Então, querido, verdadeiramente você é... Se você conheceu a verdade, e se a verdade, ou se você permitiu que essa verdade libertasse você, verdadeiramente você é livre. É como se ele dissesse assim, ei, agora nenhuma condenação há mais para você. Você está livre. E a Bíblia vai dizer que todo escrito de dívida que nós tínhamos foi o quê? Rasgado, cancelado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então ele continua, querido, libertando. Ele libertou também no Novo Testamento a filha de uma mulher cananeia que estava endemoniada. Ele libertou. Jesus também curou. E agora, irmãos, ele fez tantas maravilhas que se fosse mencionar todas não dava nesse livro. Das maravilhas que Jesus operou.
Então Jesus, ele operou, ele curou os cegos, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus fez tanto milagre, irmãos, tantos milagres, que se ele, naquele momento ali que ele chegou no tanque de Betesda, meu Deus do céu, uma palavra só ia curar todo mundo. Enquanto as pessoas estavam ali aguardando, né? Não sei quantos anos, tinha uma pessoa que 38 anos estava à beira do tanque, esperando as águas serem agitadas por um anjo, e quando ela percebesse, ou se elas vissem e caíssem no tanque primeiro, elas seriam curadas. Mas agora imagine, irmãos, a briga que não era. Alguns aqui já foram, naquele tempo antigo, que hoje, graças a Deus, acho que não está tendo mais isso, mas alguns já esperaram na fila do peixe, que a prefeitura dá. Irmãos, tinha pessoas que passavam a noite em claro para pegar o peixe no outro dia. Não é possível que vocês nunca viram isso. Será que foi só eu que vi, irmãos? Então as pessoas ficavam ali, e no outro dia, na hora de começar a liberar, meu irmão, era um alvoroço. As pessoas, não adiantava quem chegou primeiro, quem passou a noite toda. Tinha pessoas que chegou perto de dar 7 horas, passava a fila. Agora imagine no tanque de Betesda, as pessoas para serem curadas, sabendo que a água ia ser agitada uma vez por ano. Meu Deus do céu, olha só o desespero desse povo. Olha a agonia, o alvoroço. Eu acredito que as pessoas nem dormiam, porque se fosse de madrugada que o anjo descesse e eles estivessem dormindo, meu Deus do céu, passou a vez. Então Jesus, ele curou várias pessoas, irmãos, e outros mais acontecimentos. Mas eu gostaria que você abrisse lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Que o desejo de Deus não é simplesmente salvar alguns. E a salvação, se você não sabe, a salvação também tem dentro dela a cura. Primeiro Timóteo 1,4. 1 Timóteo 2,4. Olha só. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao quê, irmãos? Tem um propósito aqui para eles serem salvos. Não é simplesmente para ser salvo e acabou, não. Mas diz que você precisa ser salvo e que precisam ainda conhecer ou chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ele está dizendo, vocês precisam de fato conhecer quem eu sou. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a verdade. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, jamais o quê? Morrerá. Então, eu preciso, irmãos, eu sei que sou salvo, mas eu preciso chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Eu preciso conhecer literalmente quem é o Senhor para a minha vida, o que Ele representa para mim. Sabe, eu quero voltar um pouquinho aqui, algo que eu pulei, e nos versículos que nós lemos logo no início do capítulo 1 de Gênesis, diz que, ao término de cada versículo, ou de alguns versículos, diz que tudo que Deus fez é bom. E bom, querido, aqui, o termo bom vem do hebraico, que diz toube, e no Strong significa bom, agradável, amável, rico, apropriado e conveniente. Então, se Ele disse tudo que Ele faz é bom, Ele está dizendo que tudo que Ele fez é agradável, é amável, é rico, é apropriado e é conveniente. Diga, eu sou tudo isso. Ah, mas eu não posso dizer que eu sou bom.
Porque o Senhor disse, não, o Senhor recusou, quando um dos homens foi dizer assim, o Senhor é o bom, né? Bom mestre. E o Senhor disse, por que me chamar de bom? Aí as pessoas hoje dizem, não, eu não posso ser chamado de bom. Mas a Bíblia está dizendo aqui, nessa tradução, querido, de bom, tudo que Deus fez é bom. Ele está dizendo é bom, é agradável, é amável, é rico, é apropriado e é conveniente. Então, se a palavra está dizendo, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, irmãos. E ponto final. Quando a Bíblia diz que eu tenho a saúde divina, é porque eu tenho. E ninguém pode tirar isso de mim. O que acontece é que em meio a essas provações, podemos assim dizer, as pessoas esquecem o Deus que servem. E quem é o culpado disso? Ah, é o diabo? Não, é porque você fica pensando que vai morrer. É bom você dizer aquele versículo, não, como diz Jorge, na hora do aperto. Eu não morrerei, mas o quê? Viverei para contemplar o quê? Os feitos do Senhor. Comece a declarar isso, irmãos. Porque fé chegou ao seu coração, mas é preciso algo a mais do que simplesmente chegar no seu coração. É preciso declarar a palavra, e declarar a palavra é falar a palavra. Quando você declara o que está escrito, irmãos, aquilo Deus usa a seu favor. Amém. Glória a Deus. Não é assim que nós declaramos? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém. Se a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos, é porque nós somos ricos. Nós não seremos, nós somos. Você está dizendo que ele se tornou enfermo, a enfermidade, né, estava sobre ele, irmãos. Se pelas suas pisaduras nós fomos curados, então ele está dizendo nós fomos, está no passado, não está no presente, não está no futuro. Nós fomos sarados. Então eu posso dizer, eu sou sarado. Ah, mas se a enfermidade vier, não tem problema, isso não vai negar o fato de que eu sou sarado. Eu sou curado. Agora sim, como eu disse no início, o diabo ele fica colocando coisas na sua mente, que nada você vai morrer, nada essa enfermidade vai te matar, aí esse câncer vai te matar, ninguém de câncer volta de novo. Meu irmão, larga isso, quem fez você foi Deus. Ele sabe o que é necessário para que você seja curado. Agora você precisa crer. Você precisa crer. Eu amo a fé daquela mulher, irmãos, do fluxo de sangue. Ela simplesmente ouviu falar, mas não ficou somente naquilo. Eu não vou ficar preso apenas a ouvir. Eu tenho que ter ou tomar uma atitude. E a atitude que aquela mulher teve foi, eu vou até ele. Eu vou até ele. Sabe, eu estava ouvindo uma ministração. E o pastor, antes da ministração, ele deu a oportunidade para uma pessoa vir testemunhar, porque ele disse que era muito importante o testemunho dela. E a mulher estava dizendo o seguinte, que ela, crente em Cristo Jesus, fiel a Deus, mas ela se deixou levar pelo que o médico estava dizendo a ela, diante de um diagnóstico. E ela estava já praticamente de câncer, e o médico disse, eu não posso fazer muita coisa, eu vou te encaminhar para fulano de tal, você precisa fazer alguns exames e tal. Só que aí ela foi para casa, e o pai dela tinha levado ela no hospital, e o pai dela já queria levar ela para um outro lugar. Ela disse, não, eu vou esperar meu esposo chegar, e ele vai me levar, porque ela não quis contar para o pai, que também estava passando por outra dificuldade. E ela vai para casa, mas ela fica pensando, e o diabo colocando seta na mente dela. Só que ela disse que quando chegou em casa, ela simplesmente foi para o quarto, ligou o rádio, ficou ouvindo uma ministração, e um dos pastores, ele simplesmente falou o mesmo diagnóstico que estava acontecendo com ele, era o mesmo diagnóstico que estava acontecendo com ela. E ela começou a ouvir aquele homem, e ele disse assim, quando o médico falou comigo que eu estava com esse tipo de enfermidade, e ele disse que eu precisaria passar por rádio, como é que chama? Isso aí. Ele simplesmente, eu disse assim, eu me levantei e disse, eu não vou para lugar nenhum, doutor, porque o meu Deus já me curou, o meu Deus já me sarou, então eu não vou para lugar nenhum.
Irmãos, quando aquela mulher ouviu isso, ela disse: eu também faço a mesma coisa que esse homem. Aleluia. O Senhor já me curou. Eu não vou para lugar nenhum, porque eu tenho convicção que Ele me curou. Sabe, irmãos? E o diagnóstico daquela mulher era que... Como é que é o pulmão, né? Quando a pessoa fuma demais. Só que ela nunca tinha fumado. Nunca fumou, nunca bebeu. Ela contraiu uma cirrose, olha só. E sabe, queridos, quando aquela mulher se levantou por dentro, porque nós precisamos entender de uma vez por toda, que é Jesus quem nos sara. É Jesus quem nos curou. Ninguém pode te roubar isso de você. Mesmo aquele que veio roubar, matar e destruir, ele não pode tirar essa convicção de você. Porque nada tirou a convicção de Jó depois que Deus se apresentou a ele. Só que hoje, irmãos, não é tempo mais de Deus estar se apresentando, é você que precisa conhecer quem Ele é. Quando você conhece realmente quem Ele é, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Não continuou a mesma coisa na vida de Jó. A Bíblia diz que a partir daí a sorte de Jó... Você está pronto para a tua sorte mudar? Está pronto mesmo? Então fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos crer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Cadê os músicos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Sabe que quanto mais nós conhecemos Deus, fica bem mais fácil de andarmos operando aquilo que Ele quer que operemos? Quando conhecemos o Deus que sara, você não precisa fazer muita coisa para que uma pessoa fique curada. Sabe, quando você está cheio de Deus, o que você toca, acontece que a Bíblia diz: onde você toca, abençoado será. Amém. Onde você pisar, abençoado será. Não é isso? Amém. Você está cheio de Deus, fica bem fácil as coisas acontecerem. Aleluia. Aleluia. Então, é preciso nos enchermos mais de Deus, conhecermos realmente Deus, e assim, querido, nós vamos fazer aquilo que Ele quer que façamos. Não vamos ficar em dúvida quanto ao nosso chamado, mas vamos fazer com todo amor e dedicação, porque sabemos para o que fomos chamados. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Tem alguém enfermo aqui, tem alguém doente. Eu quero orar nesse momento. Deus vai curar. Não sou eu, não é a minha oração, não. É o Deus que cura. Ele está aqui neste lugar, está dentro de você. Melhor dizendo, Ele está dentro de você. Então se você está sentindo alguma coisinha aí que está tirando seu sono, venha para cá em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Aleluia.